Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco desse tema que a gente vem há muito tempo já fomentando aqui no Brasil e principalmente conversando e tratando com várias pessoas e até foi um dos motivadores que fizeram com que a gente chegasse nesse webinar, que é para tentar diminuir um pouco essa sensibilidade em alguns, como foi reportado para a gente, de, poxa, a gente está se sentindo um pouco incompetente, nós estamos nos sentindo incapazes, nós estamos nos sentindo perdidos, sem saber o que fazer, e por uma série de questões que foram levantadas para a gente aqui na Gaia, nós decidimos então iniciar esse webinar. Hoje, então, a gente vai falar na verdade sobre toda a parte de desafios do DevOps na atualidade, os principais desafios do DevOps na atualidade. Então, por todo esse tempinho que a gente vai despender agora, a gente vai passar rapidamente por como que está hoje o cenário atual, e aí o nosso objetivo é focar principalmente num cenário nacional. A gente tem muita informação, mas essa informação é internacional, são de outros países. O que a gente hoje se preocupou foi em tornar esse webinar um pouco mais próximo da nossa realidade, e isso é importante para a gente fazer com que a gente possa saber como que os nossos pares estão agindo. Então, vamos falar um pouco sobre cultura, sobre a questão de mudança de cultura do DevOps, falar sobre ferramentas e falar sobre talentos e recursos. É um grande prazer estar hoje com vocês. Meu nome é Luiz Valentino, eu sou diretor de projetos aqui da Gaia Consulting e também DevOps Leader, certificado DevOps Master, certificado DevOps Professional, e fomento muito esse tipo de assunto, não só dentro dos nossos clientes, mas, enfim, onde a gente visita e vários locais onde a gente tem oportunidade de falar sobre DevOps, de comentar sobre o assunto, de tentar reduzir ao máximo a falta de conhecimento ou de entendimento sobre essa palavrinha mágica que vem consumindo aí os nossos dias, os dias nas empresas, fazer com que hoje as pessoas possam cada vez mais diminuir a falta de conhecimento ou esse gap de conhecimento em relação ao DevOps. Tem muita gente que entra em contato com a gente e fala, poxa, eu quero implantar DevOps. Se eu colocar lá a ferramenta A, B e C, eu estou fazendo DevOps? Não, a gente vai ver que não é bem assim. Tem muita gente que nos procura achando que DevOps é a solução mágica para todos os problemas que as equipes de operação ou de desenvolvimento vêm enfrentando. DevOps é esse que vai resolver? Não. Na verdade, é uma série de ações e comportamentos, de valores que vão nos fazer seguir por um caminho, o qual, lá no final, a gente vai falar assim, poxa, agora eu realmente adotei uma cultura DevOps e a partir daí eu vou começar a colher uma série de benefícios. O que eu vou pedir para vocês nesse primeiro momento, até antes da gente falar um pouco sobre esse novo mundo digital,
sobre DevOps, eu vou pedir para vocês responderem rapidamente uma consulta que para a gente saber hoje dentro desse nosso público o que a gente tem hoje, como que como que estão as iniciativas, se as pessoas já começaram, se não começaram, se se as empresas já sabem o que é, se já adotaram, não adotaram. Eu acho que é importante a gente ter uma noção aí muito boa do que está sendo seguido. De qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês mandem, coloquem essas dúvidas, escrevam essas dúvidas nessa área respectiva na ferramenta desse webinar, e no final do webinar a gente vai ter um período aí para perguntas e respostas, e à medida que for possível a gente vai responder todas elas, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, a gente já está 1 minuto aí com a consulta, deixa eu ver aqui, vou finalizar em 3, 2, 1. Bom, vamos lá. Então, das pessoas que responderam, a maior parte, 40%, respondeu que está no estado inicial do DevOps, que está nessa transição para o mundo digital, está no processo, no estado inicial. 20% não tem iniciativa nenhuma, não tem nenhuma iniciativa digital, nenhuma ação em relação ao DevOps. Outros 20% deseja iniciar, e tem aí mais 20% que já estão maduros, não estão na fase já de maduros, e apenas refinando os resultados. E a gente não teve nenhuma resposta de alguém que esteja naquela fase de que começou a entregar resultados. Então, temos aí um público variado, desde quem não começou, de quem não tem nenhuma expectativa, até quem já está praticando e já está fazendo com que a coisa aconteça. Muito bom. Bom, falando um pouco então desse nosso cenário atual, quando a gente olha para o dia a dia do Brasil, tem alguns números interessantes. Quando a gente pensa em objetivos de negócio, quando a gente fala do que a empresa tá buscando, principalmente, essa foi uma pesquisa feita pelo Gartner, onde com um número expressivo de CIOs, e quais foram os principais objetivos de negócio que esses CIOs apontaram. Então, quando a gente fala de Brasil, a gente tem um número de 25%, é o maior objetivo de negócio dos CIOs brasileiros, são 25% estão buscando a transformação para o negócio digital, para o digital business ou essa transformação digital, ou seja, estão buscando métodos para se alcançar esses negócios digitais, sejam eles aumentar a receita, seja um ganho maior do market share, enfim. Quando a gente fala de América Latina, e principalmente países hispânicos da América Latina, a gente tem um número de 23%, foi o maior número de respostas dos CIOs de América Latina, que eles não estão mais buscando eles não estão buscando transformação de negócio, eles estão buscando crescimento e aumento do market share. E no caso deles, um número menor, 18% só, estão em busca da transformação digital. Então, são cenários distintos. O que eu posso dizer é que existe um número, quem hoje, nesse cenário da América Latina, responde que está buscando um crescimento do market share. Por que essa diferença? Justamente porque grande parte já iniciou essa transformação digital. A gente vai ver que mais para frente que eles
estão aí com uma vantagem em relação ao Brasil. Também falando agora de Brasil, 33% dos CIOs responderam que estão na fase de maturidade de desenho desse novo processo digital, desse novo mundo digital, dessa transformação, contra 29% da América Latina que na mesma fase. Então, hoje tem um número maior de CIOs no Brasil buscando esse desenho do digital, é a fase no qual se encontra concentrado o maior número de CIOs, e os CIOs da América Latina, eles estão numa fase um pouco mais para frente, o maior número já está concentrado em iniciando a entrega de algum resultado nesse novo cenário digital. Então, eles estão um pouquinho mais adiantados do que o Brasil. Bom, pensando aí nesse digital business, quais são as principais barreiras encontradas e que os CIOs mais encontram nesse cenário todo? Então, listei aqui para vocês as 3 maiores, tá? Então, disparado aí, cultura, 64% dos CIOs responderam que a mudança de cultura para o digital business efetivamente é o que tem trazido maior dor de cabeça para eles, é o que o pessoal está mais buscando informação para conseguir driblar esse cenário. Com 19% a gente tem ferramentas, e aí a gente também vai falar um pouco disso, porque vai trazer aí um pouco falar um pouco sobre a cadeia de ferramentas DevOps e como ter toda essa integração entre todas essas ferramentas. 3, e por incrível que pareça, não é algo que preocupa tanto os CIOs, mas talentos, né, as pessoas, o recurso humano para colocar tudo isso para funcionar representa apenas 3% de todo das principais barreiras. Aí a gente tem outros 14% que estão diluídos em outros 7 problemas ou barreiras. A gente tem questão com o CIO, tem comprometimento do CIO, comprometimento da área de negócio, falta de visão, de valores, enfim, tem uma série de outras barreiras, mas que percentualmente são muito pequenas em relação ao que o nosso grande vilão aí, que aparentemente vem sendo o grande vilão, que é a mudança de cultura. Então, hoje a gente vamos tirar esse tempo para falar principalmente sobre esses 3 pontos: cultura, ferramentas e talentos. Bom, antes da gente começar a falar sobre essas barreiras, por que até que grande parte aí dos países da América Latina estão um pouco mais adiantados nesse processo todo e estão um pouquinho mais na nossa frente? Não é novidade para ninguém que a gente vem enfrentando um problema econômico e político desde 2014, mas efetivamente muito forte desde 2015 até agora, seja com impeachment, seja com aprovação de reformas trabalhistas, tributárias, greve dos caminhoneiros. A gente teve aí um cenário muito conturbado com tudo isso. Além disso, a gente tem agora esse ano eleição presidencial, eleição de governadores, uma série de mudanças políticas que chacoalham muito e causam uma incerteza muito grande no país. Por conta disso, a expectativa de crescimento dos investimentos na área de tecnologia, principalmente, representam apenas 1%. Então, quando a gente fala que a gente vai ter um crescimento de 1%, isso quer dizer nada. A gente está nadando no mesmo lugar e não sai do lugar. Porque um crescimento de 1% não é representativo o suficiente para gerar algum resultado ou gerar algum ganho. Então,
a expectativa é que depois das eleições e que tudo isso já esteja resolvido, toda a velocidade de crescimento seja retomada e a gente possa começar aí a experimentar e ter voos um pouco maiores. E outra, a gente tem aí uma série de a questão econômica, a gente tem, querendo ou não, a área de tecnologia tem muito relacionamento com moeda estrangeira, principalmente o dólar, e aí hoje, quando a gente fala de dólar, o valor está se tornando praticamente abusivo. A gente comparar, a gente tem um dólar a quase R$ 4, então dificulta muita coisa, os projetos efetivamente estão engavetados. Mas por que a gente está atrás aí do pessoal da América Latina? Porque hoje eles têm uma projeção, uma expectativa de crescimento de 4,5%. Então, quer dizer, já é possível realmente ter grande parte de projetos rodando, é um crescimento bem expressivo quando em cima de um montante aí que a gente está falando de bilhões, a gente tem realmente um crescimento expressivo. Principalmente quando a gente compara com o restante do mundo, e aí envolvendo as equipes de alta performance globais, onde equipes de alta performance globais, que representam 10% das equipes, no mundo de equipes muito bem, com alta eficiência de resultados, elas têm uma expectativa de crescimento de 4,8%. Então, se a gente comparar essas equipes globais de alta eficiência, que tem uma estimativa de 4,8%, com a expectativa de crescimento dos países hispânicos da América Latina, que é um valor de 4,5%, eles estão muito próximos. Realmente, a proximidade é muito grande e a disparidade com que o Brasil hoje pode seguir e também é quase 5%, quase 5 vezes entre um e outro. Então, a gente ainda vai, esse ano, ainda teremos aí um pouco de dificuldade para fazer com que as coisas aconteçam, mas daí dessas dificuldades que a gente vai ter que tirar nossa genialidade para fazer com que as coisas aconteçam. Na dor mesmo, não vai ter jeito. Bom, entrando um pouco mais aí no DevOps, eu separei para vocês, para a gente ter uma breve visão sobre o ciclo de expectativa do que envolve DevOps no mercado. E aí, quando a gente fala de DevOps, a gente tem, o Gartner tem também uma ferramenta interessante que chama Hype Cycle, onde a gente consegue ver o que ainda está numa fase de inovação, o que já atingiu o pico de expectativa, e aí o que já começou a entrar no que eles chamam de vale da desilusão, que é perdendo um pouco o interesse até efetivamente se tornar algo estabilizado, com uma maturidade, quase que se tornou um commodity. Tá? Então, dentro de DevOps, a gente tem aí uma série de atividades, por exemplo, como cadeia de ferramentas DevOps, Continuous Delivery, orquestração de ferramentas DevOps, Lean IT, ferramentas mobile para DevOps, Continuous Experience, DevSecOps, tem gerenciamento de containers, enfim, tem uma série de ações. Se a gente pegar, por exemplo, um que eu separei aqui, que é algo que já é praticado há muito tempo, mas já existe há muito tempo, na verdade, mas não é tão praticado assim, que é, por exemplo, o Application Release Automation, ou seja, automação de deploy. Quando a gente fala de automação de deploy, é algo que, poxa, eu, por exemplo, já estou nessa área há uns 20 e poucos anos e há pelo menos 20 anos a gente já tem deploy automatizado. Eu já vi deploy automatizado pelas empresas às quais eu passei. Então é algo que para algumas empresas é natural, mas grande parte do cenário corporativo começou a experimentar essa automação
somente agora quando começou a ouvir falar de DevOps. Então, e aí é quando a gente percebe isso de que maneira? Que Application Release Automation, que tá aqui numa bolinha azul aqui escura, ela ainda está chegando no pico de expectativa e de acordo com com a idade que se espera disso, vai levar de 5 a 10 anos para ela atingir ainda essa maturidade total e ser um commodity. Então é algo que ainda, por mais que algumas empresas já façam, já pratiquem há muito tempo, é algo que ainda está sendo grande parte do mundo está começando a utilizar somente agora, está descobrindo somente agora. Então é interessante a gente saber o que a gente tem implementado hoje dentro da nossa empresa, o que a gente não tem, para saber, poxa, quanto eu posso investir nisso, já está maduro o suficiente esse tipo de tecnologia, esse tipo de conceito, esse tipo de framework, como que o mundo enxerga isso? Então tem algumas características que ainda são inovadoras, são iniciativas que ainda não atingiram, não foram consumidas suficiente para gerar resultados expressivos e se tornar algo relevante para a maioria das companhias, como tem algo também como gerenciamento de dados de teste, que já está entrando no seu platô de produtividade, que já é commodities, que em menos de 2 anos isso vai ser um commodity, que está aqui na ponta nesse nosso gráfico. Então, são ações e tecnologias e frameworks que compõem todo esse cenário DevOps. Tá? Então, é interessante, quem tiver acesso, é legal dar uma olhada nesse material. Bom, vamos lá, vamos falar então da nossa primeira barreira, que representa 64% do que os nossos dos CIOs no Brasil responderam de que é realmente um problema e que vem dando dor de cabeça para as companhias, que é a cultura, a mudança de cultura da empresa e das equipes para esse novo mundo digital. Uma coisa é a gente saber que, uma coisa é a gente querer chegar num estágio de ter um desenvolvimento, uma operação ágil, a gente chegar num cenário onde tudo aconteça de forma automatizada. Outra coisa é a gente conseguir fazer com que todas essas ações façam parte do nosso dia a dia. Eu tive recentemente numa empresa do ramo de mídia, de comunicação, e que o maior problema é realmente, o CIO foi muito claro e disse, esta é uma empresa familiar. As pessoas dentro da área de tecnologia não gostam de mudança, não gostam de se sentir muitas vezes ameaçada. Por mais que essa mudança seja benéfica para cada um do time, as pessoas elas têm natural resistência a algum tipo de mudança. Ou por uma questão de sair da zona de conforto, ou porque de alguma forma possam estar se sentindo ameaçadas por não dominar aquele assunto, por acharem que vão perder espaço, que vão perder o emprego, ou algumas vão achar que, poxa, a automação vai tirar meu trabalho. Então, a gente precisa lidar com todos esses aspectos, porque, afinal de contas, DevOps, por mais que a gente esteja falando a gente está falando de digital business, a gente está falando de um mundo digital, a gente está falando de automação, a gente está falando de um cenário totalmente tecnológico, mas para a gente chegar a dizer que praticamos uma cultura DevOps, a gente depende de pessoas. Sem essas pessoas, sem o ser humano, não tem uma cultura DevOps. As pessoas são peças-chave
para que o DevOps aconteça. Então, por mais que a gente esteja falando do mundo digital, DevOps ele é baseado no analógico, ele é baseado nas pessoas, ele é baseado no dia a dia de seres humanos. E por conta disso, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, quando a gente fala de cultura, o que é cultura? Cultura, na verdade, é a somatória de comportamentos e valores. Isso tudo representa a cultura. Então, para a gente ter muito claro o que isso quer dizer. Quando a gente fala de comportamentos, o que é o comportamento? Comportamento é o que nós fazemos, são os nossos hábitos, é o que a gente faz no dia a dia. E valores é o porquê nós fazemos o que fazemos. Então, qual é a relevância e qual é a importância, qual é o valor que eu dou para fazer essa atividade todo dia, ou que isso faça parte do meu dia? Então, é importante que a gente se sinta, que a gente tenha essa relevância, que a gente tenha essa importância, por que a gente faz aquilo, e isso vai fazer com que, com o tempo, isso seja assimilado como um comportamento e, consequentemente, isso faça parte do nosso dia a dia e isso se transforme numa cultura. Então, quando a gente fala de cultura, principalmente de DevOps, a gente prega que, para a gente alcançar a cultura DevOps, eu tenho que ter eu não posso ter uma gestão baseada por medo, eu não posso ter uma cultura da culpa, né? Apontar para o coleguinha do lado falando que ele errou. Eu tenho que começar a eliminar esse tipo de ação justamente para conseguir chegar no que a cultura DevOps prega. Eu tenho que começar a falar mais, ter mais empatia entre todo o meu time. Eu preciso confiar no meu time. Eu preciso estabelecer efetivamente uma relação de confiança na qual eu possa fechar os olhos e pôr minha mão no fogo que, poxa, se fizemos aquilo foi por um motivo, se deu errado, ok, todos erramos, se deu certo, ótimo, todos acertamos. Esse é o modelo a ser buscado. E é muito difícil hoje, quando a gente fala desse tipo de cenário, porque não é o que a gente está acostumado. Efetivamente, a gente vem de um modelo onde tem que achar um culpado, tem que ter um bode expiatório para fazer com que os outros se sintam bem e que as coisas muitas vezes deem certo. Ou não deu certo porque aquela pessoa, aquele cara, deixou de fazer isso ou aquilo, fez aquilo errado. A gente vem desse tipo de cultura, a gente vem da cultura da opressão, de fazer as coisas, tem que fazer, e se não fizer, você tá fora do time, se não fizer, você é o culpado daquilo não ter acontecido. Isso na cultura DevOps deixa de existir. Então, por que hoje grande parte dos CIOs enfrentam essa barreira e tem essa barreira como um grande problema? Porque é muito difícil para o próprio CIO fazer uma gestão sem esse tipo de ferramenta, né? Que é a ferramenta de pressão, de opressão. Muitos CIOs não estão preparados para isso. Tem uma pesquisa que diz que 48% dos CIOs ainda não estão preparados para esse novo mundo digital. Seja para enxergar as novas possibilidades do mundo digital, seja para fazer a gestão dos recursos nesse novo mundo digital. Então, grande parte da questão também está em cima do CEO, que precisa se reinventar e se remodelar para começar a fazer a gestão nesse modelo. Tá? Então, é um ponto importante aí que deve ser percorrido. Então, eu elenquei aqui 8 pontos importantes. Primeiro, a questão da resistência, né? Se a gente não tiver um time que compra essa nova maneira de trabalho, vai ficar cada vez mais difícil. O time precisa estar engajado.
é o que eu falei, um precisa confiar no outro para fazer com que a coisa aconteça. A produtividade começa a partir desse relacionamento, dessa empatia, do compartilhamento, não só de informações, mas de tarefas entre esse time DevOps. Um outro ponto é com relação ao ágil. Enquanto você não começar a ter um comportamento ágil, ou seja, praticar não só o desenvolvimento, mas praticar o ágil dentro do seu dia a dia, você vai ficar cada vez mais difícil você sentir os efeitos dessa mudança de cultura. Você tem que ter o comportamento ágil, seja no desenvolvimento, seja na operação, seja na segurança, seja no RH. Você precisa ter o comportamento ágil, você precisa simplificar os seus processos, você precisa eliminar retrabalho, eliminar gargalo, você precisa tornar o processo mais fluido, você precisa fazer com que a coisa aconteça de maneira mais transparente. Quando você começa a praticar esse tipo de ação no seu dia a dia, naturalmente você diminui a resistência, você começa a ver os benefícios do ágil e aí sim você começa a ver essa mudança de cultura no time. Tá? O terceiro ponto, que é um ponto importantíssimo, é esse blameless culture, que é a cultura da culpa. Enquanto existir punição de um indivíduo por erros ou falhas, vai tornar a adoção da cultura mais complicada, vai aumentar a resistência, porque como que eu vou me expor para talvez fazer uma sugestão ou propor um novo método de trabalho que eu posso ter encontrado que seja disruptivo, que seja totalmente inovador, se eu tenho receio de como essa ideia vai ser recebida. Se eu não tenho certeza do resultado que isso vai gerar, mas que possivelmente vai ser um resultado ótimo, mas eu não tenho como garantir isso até que seja colocado à prova, e se não for, e se eu tiver medo de que, poxa, não atingi o resultado esperado, e por conta disso vou ser punido. Então, isso acaba travando, isso trava experimentação, aprendizado, isso trava a possibilidade de inovação do time. Então, a cultura da culpa tem que ser eliminada da gestão e no dia a dia, entre os colegas, entre os companheiros de time, e também da alta direção em relação aos funcionários ou à equipe. Disciplina. É natural que você tenha um processo rígido. A gente vem de uma cultura de processos rígidos, de repente, com processos menos burocráticos, um pouco menos rígidos, no começo tenha uma falta de disciplina na execução de algumas atividades ou tarefas. É normal. Para isso, tem que ter alguém fazendo o papel de um gestor, um líder, olhando para tudo isso e acompanhando efetivamente. E aí vem um outro ponto, que é buscar essa produtividade, que é buscar métricas, ter métricas que façam sentido para que a gente não saia dos trilhos. E a gente comece a identificar em que ponto o time está falhando, em que ponto a gente está deixando a tartaruguinha fugir e que a gente tem que buscar ela de volta e colocar no caminho. Tá? Então, a disciplina, junto com a busca de produtividade, buscar produtividade, ou seja, ter métricas que façam sentido para o nosso dia a dia, que sejam integradas entre todo o time, entre todos os times e inclusive a área de negócio, vão fazer com que a gente consiga identificar melhor se a gente está no caminho certo, se a gente está fazendo as atividades corretas, se a gente não tem gargalo, se a gente não tem retrabalho e se as coisas estão caminhando em direção aos objetivos que a gente estabeleceu lá no começo. Novos processos. Por falta de conhecimento, e aí é um trabalho de comunicação que tem que ser feito dentro da companhia, essa falta de conhecimento dos novos processos, das funções que cada um está executando, de como funciona agora a integração dentro desse time em relação às novas atividades, também causa um atrito desnecessário e isso leva
a uma adoção mais lenta dessa mudança de cultura, principalmente da cultura para o ágil. O que vai acontecer é que um ou outro recurso vai começar a desanimar, não vai estar tão engajado, e isso vai fazer com que as coisas aconteçam cada vez mais lentas do que poderiam ser. É fundamental ter um suporte, ou seja, tem que ter um sponsor, essa iniciativa tem que ter um sponsor, tem que ter alguém engajado da alta direção, ciente do que está acontecendo, disseminando a informação por toda a empresa e mostrando os benefícios que estão sendo atingidos, os resultados positivos que estão sendo atingidos. E, principalmente, olhando para o que não está dando certo e buscando melhorias para que a coisa aconteça da melhor forma. E, o que eu já falei, a empatia. Se não existir confiança, colaboração entre todos do time, isso vai dificultar. O que a gente tem que buscar na formação de um time a gente tem que ter diversidade, seja ela entre gêneros, sexo, cultural, acadêmica, técnicos, não técnicos, o cara de negócio, o cara que não é de negócio, tem que existir essa diversidade, mas todos devem se respeitar e todos devem ter confiança que o trabalho está sendo executado. Tá? Então é importante essa empatia entre todos do time, essa colaboração, essa confiança entre todos. Tem um método, na verdade, para alcançar essa cultura ágil, né? Bom, primeiro, você tem que criar uma liderança apaixonada pela nova cultura. Então, pegar os recursos que enxerguem os benefícios, enxerguem que tem muitos bem claros quais são os objetivos a serem perseguidos e fazer com que, e a partir do momento que essas pessoas sejam apaixonadas por essa nova cultura, engajados com tudo isso, elas possam possam se tornar um motor para fazer com que as outras pessoas também pulem para dentro desse barco. Então, primeiro, associar a cultura neste time principal, fazer com que esse time inicial e principal consiga disseminar, entender muito bem e disseminar essa cultura. Tem muito bem claro, né? Ter um assessment do estado que você está, então identificar objetivos, comportamentos e valores, saber onde você está e saber onde você quer chegar. O que a gente chama de identificar sinais de alerta poxa, que métricas eu posso perseguir que me permitam descobrir se eu estou com falta de engajamento ou não, se as pessoas estão seguindo o processo ou não, se as coisas estão acontecendo de forma errada ou não. Muitas vezes um indicador como um número maior de incidentes ou atividades fora do processo vão nos dar essa informação. Então a gente tem que ter alguns sinais de alerta que façam sentido para o nosso dia a dia, para o nosso negócio, para garantir que eu vou alcançar o objetivo de ter uma cultura mais ágil. E aí a segunda parte para se alcançar essa cultura ágil, que são esses outros 4 passos, primeiro, documentar esse gap cultural, então saber onde eu estou e aonde eu quero chegar e que processos estão faltando para a gente. Então, ter uma matriz onde expresse e nos dê visibilidade do que a gente precisa para alcançar. Então, a gente precisa ter demonstração, uma visibilidade e melhoria e aprendizado contínuo ao longo desses próximos 4 passos. É um ciclo contínuo, um PDCA. Estabelecer o bom senso na adoção. Então, o que é bom para a nossa empresa? DevOps não é igual para todo mundo. Cada um tem a sua maneira de seguir. Então, é importante cada um tem esse caminho, iniciar com um bom piloto e, consequentemente, fazer escalabilidade incrementalmente, crescendo a sua adoção incrementalmente. Certo? Bom, falar um pouco aí sobre ferramentas, e quando a gente fala de ferramentas, representa lá 19% das barreiras. Quando a gente fala de ferramentas, a gente tem aqui, clichê, mas
É clichê porque é a maneira mais simples de explicar o que envolve DevOps e, acreditem ou não, isso gera muita confusão ainda. Quais são os passos que eu tenho aqui? Então, eu tenho uma parte de planejamento, eu tenho uma parte de planejamento, eu tenho uma parte de criação, onde eu tenho um desenvolvimento ágil também. Eu tenho uma parte que aí, esse planejamento e criação, né, desenvolvimento, codificação, é onde eu tenho a parte de Continuous Integration. O que é o Continuous Integration, gente? É onde eu tenho o meu versionamento, o meu controle de código, mais toda a parte de controle de código com a parte de build automatizado e tenho alguns testes, a parte de build automatizado. E aí eu tenho o Continuous Delivery, que é a verificação, onde eu tenho a geração, testes unitários, testes funcionais automatizados, que vão me permitir, qualidade de código, que vão me permitir chegar a uma nova versão disponível para ser entregue, um candidato de versão pronto para ser entregue. Então, eu tenho a parte de Continuous Integration e Continuous Delivery compreende, lógico, a gestão dos meus requisitos, dos meus backlogs, eu tenho a parte de versionamento, toda a parte de controle de código, eu tenho automação do meu build e a parte de testes automatizados e passou em todos esses testes, eu tenho um candidato à entrega. Perfeito. Depois disso, eu tenho a parte de entrega disso para o meu usuário final, para o meu ambiente, efetivamente, que aí eu entro numa parte de Continuous Deployment, que tanto pode ser em ambientes, uma transição aí, né? Eu tenho deploy em ambientes pré-produção, eu tenho um release, que aí entra no meu Continuous Deployment, que eu posso fazer isso preferencialmente de forma automatizada, ou com um botão, ou até mesmo terminou os testes, dependendo da minha aplicação, tecnologia, implanta automaticamente. Quando a gente está falando de Amazon, por exemplo, a gente está falando de aproximadamente 50 milhões de deploys por ano. Então, com certeza, grande parte desses deploys tem testes e automatizados, porque não passa por um usuário validando X, Y ou Z. Então, tudo isso automatizado, inclusive a entrega desse deploy no ambiente de produção. E aí eu tenho uma parte de operação, que é a configuração do meu ambiente produtivo, a gestão do meu ambiente produtivo e monitoração do meu ambiente produtivo. Tudo que eu fiz, desde o desenvolvimento, deploy, testes, configuração, eu monitoro justamente para gerar feedbacks, para poder devolver esse feedback para o meu desenvolvedor, feedbacks do meu usuário, do meu cliente, para o desenvolvedor, para ou aprimorar essa aplicação, ou de erros que foram encontrados, enfim, eu tenho um loop de feedback para o meu, da ponta do cliente para o dev, da parte do Ops para o Dev. Então, é o que a gente chama no DevOps de second way, né? A segunda forma do DevOps, que é amplificar o loop de feedbacks. Eu posso ter isso através de respostas de homologação, de testes ou até mesmo de feedbacks do meu usuário final para o meu desenvolvedor. E isso é um ciclo constante. Monitoração vai retroalimentar novos desenvolvimentos. Só que quando a gente fala de uma cadeia DevOps, por que gera muita confusão? Porque tem um monte de ferramentas e muitas delas fazem a mesma coisa e tem muita gente que escuta, tá lá no bar e escuta o cara falar que, pô, eu uso tal ferramenta para fazer, eu uso uma ferramenta de integração contínua para fazer deploy. Puta, e funciona. Bom, legal, vai funcionar. Só que eu também, da mesma forma, vejo, não tenho nada contra a Uno, mas eu vejo um monte de gente fazendo mudança de guarda-roupa em cima do Uno, de caixa d'água em cima do Uno, do carro Uno. Foi feito para isso? Não, não foi feito para isso. Faz? Pode até fazer. É a ferramenta ideal? Não, não é.
Então, por que gera grande confusão? Porque efetivamente essa aqui é uma tabela periódica de ferramentas, e aí a gente tem diversas áreas dentro dessa tabela periódica, seja ferramentas de versionamento, ferramentas de integração contínua, ferramentas de deploy, ferramentas de monitoração do ambiente cloud, ferramentas de BI, de gerenciamento de repositórios, de ferramentas de log, de container, de build, de teste, de colaboração, tem ferramenta de tudo quanto é tipo. O que a gente precisa entender é que tipo de ferramenta. Bom, primeiro, qual o tipo de ferramenta que faz sentido para o DevOps que nós criamos? Quais são os tipos de ferramentas que eu preciso para ter o meu pipeline de entrega, a minha esteira de entrega, da melhor forma possível, de acordo com o processo que eu desenhei. Então para o processo que eu desenhei eu preciso ter um versionador, uma ferramenta de integração contínua, uma de repositório, uma de teste, uma de deploy e uma de monitoração. Legal. Então vamos ver agora, dentro dessas categorias, o que se encaixa com a cultura da empresa. Não é o recurso A ou B que escolhe a ferramenta. A ferramenta ela tem que ser escolhida de modo que faça sentido para a cultura da empresa, seja para facilitar o dia a dia, ou que grande parte da empresa possa ter escolhido e que tenha um impacto melhor para esse time. A ferramenta tem que fazer sentido para o time, não para o recurso A ou para o recurso B. Tem empresa que tem cultura de contratar ferramentas licenciadas, tem empresa que tem a cultura de fazer implementação de ferramentas open source. Tem empresas grandes que querem seguir para o open source, mas acabam gastando mais dinheiro do que ferramentas contratadas, porque quando você vai open source não quer dizer que você também não tem que pôr a mão no bolso. Tem muitos cenários onde o open source, para você ter a totalidade da ferramenta, você precisa adquirir um certo pacote. Para você ter suporte, um suporte diferenciado, você tem que ter adquirir algum tipo de subscrição. E isso acaba, em muitos casos, se tornando o valor muito mais alto do que uma ferramenta licenciada. Então, a gente precisa entender para cada cenário, para cada empresa, o que efetivamente faz sentido. Tá? Então, ferramenta, quando a gente fala de adoção do DevOps, é a última coisa que a gente tem que pensar. Primeiro a gente precisa saber o que a gente quer de DevOps, pensar na equipe, pensar como vai ser o nosso processo, nossos objetivos, aí pensar na equipe, pensar nas métricas, como que a gente vai colocar isso para rodar, e aí quais são as ferramentas que a gente vai adotar para fazer sentido tudo isso que a gente definiu. Isso é o mais importante a ser pensado, tá? Ferramenta é um dos últimos passos a serem pensados nesse processo todo. Bom, talentos e recursos, né? Uma outra barreira aí com relação à capacitação de recursos. Quando a gente fala de grande parte dos problemas enfrentados pelos CIOs, bom, primeiro, as equipes acham que não tem um reconhecimento, ou seja, tem medo, né, como eu já disse, tem que eliminar a cultura do medo e da punição. Isso vai garantir que a equipe se sinta mais à vontade para experimentar novos métodos e que possa aprender mais rápido. Além disso, ter uma forma de reconhecer os acertos, celebrar os acertos. É muito importante que a cada acerto seja celebrado. Isso faz com que o ser humano se sinta reconhecido e se engaje cada vez mais em busca de produtividade e daquele sentimento de gratidão, de reconhecimento. O ser humano precisa disso, não tem jeito. O segundo ponto, quando a gente fala de talentos e recursos, a gente está falando de capacitação. Primeiro, é fazer com que, fortalecer a informação de que objetivo está sendo buscado, valores, os novos comportamentos, treinar os recursos nesse novo trabalho e, principalmente, dar o treinamento específico para as pessoas corretas. Se eu vou ter um cara que vai exercer o papel de Scrum Master,
dentro de um dentro de um time ágil, ele tem que ser treinado, tem que ter treinamento de Scrum Master. Se eu quero que alguém exerça o papel de líder do DevOps, eu tenho que fazer um treinamento para ele conseguir evangelizar e engajar as pessoas nesse processo todo. Ou contratar alguém que já faça isso, que tenha esse perfil. Não adianta eu querer fazer com que um cara extremamente técnico faça o papel de evangelizador de um novo método de trabalho. Não é parte do perfil desse tipo de recurso fazer esse tipo de atividade. Ou se ele fizer, no começo ele vai ter certa dificuldade para conseguir fazer esse trabalho de lobby entre as equipes, fazer com que fazer com que as pessoas se sintam engajadas e possam seguir nesse caminho. Um outro ponto é com relação à oportunidade. Fazer análise entre os recursos da companhia se caso possível, aproveitar recursos até de outras áreas, inclusive das áreas de negócio. Tem muita gente na área de negócio que poderia que deveria fazer parte de um time DevOps e que com certeza agregaria muito nesse time. Então, é buscar os perfis corretos nos lugares ideais. É ter as pessoas fazendo o que gostam, o que elas foram preparadas e treinadas para isso. Tem muita gente que gosta de ficar sentado só codificando e gosta de infraestrutura. Pô, por que esse cara não pode ser um engenheiro DevOps que vai cuidar de toda a automação e integração entre ferramentas? Pô, esse cara gosta de fazer isso. Em contrapartida, a gente tem que ter alguém que tem uma visão de negócio para conseguir entender as necessidades do negócio e ver como que a gente pode gerar mais receita, a TI pode gerar mais receita para esse tipo de vertical do negócio, ou um novo produto, como que a TI pode agregar mais valor a um novo dentro de um produto ou até criar um novo produto. Então a gente precisa ter alguém que consiga enxergar a parte de negócio. Então é importante ter os perfis corretos nos lugares ideais. E um último ponto importante que as empresas começaram a ver isso, principalmente algumas que já estão em tempo de voo. Ter o RH dentro desse processo todo, dessa nova cultura, é de extrema importância. Porque o RH vai ajudar não só no processo de capacitação, vai ajudar no desenvolvimento das equipes, como também vai ajudar a mitigar conflitos que vão naturalmente aparecer com esse monte de ser humano trabalhando de jeito diferente, de forma diferente. É importantíssimo que o RH conheça o novo método de trabalho e que seja uma ferramenta, uma forma de ajudar esse CIO, de ajudar essas equipes a partirem para um mundo mais fácil, com menos atrito entre todo esse processo. Então, é importantíssimo ter um RH ágil, ter um RH junto com a TI, fazer com que a equipe de RH conheça esse novo processo e permita que ajude essas pessoas a seguirem. Há alguns meses atrás, eu dei um treinamento de DevOps Master para um dos nossos clientes, uma turma de 35 pessoas, e uma dessas pessoas não é técnica, é uma pessoa do RH que fez todo o treinamento de DevOps, justamente para entender agora esse novo modelo, como que a empresa, porque a empresa está caminhando para esse cenário, entender esse novo modelo e ajudar da forma como for possível a reduzir conflito, a mitigar o risco de uma implantação mal sucedida por conta da parte dos seres humanos, dos recursos humanos. Então, foi uma iniciativa nova, que a gente já está falando de alguns meses atrás, mas muito importante para ajudar essa empresa a alcançar o resultado necessário. Tá? Então, é um ponto muito importante o RH começar a fazer parte disso tudo.
Bom, falamos, a gente tem 1 hora só desse período todo para falar. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Claro que tem dúvidas. Quem tiver dúvida pode escrever no campo de perguntas. Se não der tempo da gente responder hoje, a gente vai responder todas e vamos fazer o envio das respostas para todo mundo. Fiquem tranquilos. Quem tiver inscrito vai receber todas essas perguntas e essas dúvidas. Deixa eu ver se tem alguém aqui com se surgiu alguma pergunta, se tem alguma questão. Bom, a princípio não temos ainda nenhuma pergunta. De qualquer forma, gostaria de agradecer esse tempo de vocês. Muito obrigado pelo seu tempo, pela disposição de participar desse webinar, onde a gente falou um pouco sobre as principais dúvidas. Grande parte disso a gente coletou de clientes e de futuros clientes. Grande parte dessas dúvidas surgiram por consultas ao nosso site, ao nosso blog. Aproveito também esse finalzinho de tempo aí para vocês, para recomendar que vocês acessem o blog da Gaia, www.gaia.com.br/blog. Tem muita informação a respeito de DevOps, de TI modal, de automação, Agile, Lean IT, tem muita informação lá. Tem alguns e-books que a gente criou sobre esses temas, então sintam-se à vontade para baixar esses e-books e consumi-los. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição através do site. Também vocês têm como nos contactar e enviar suas dúvidas, e vai ser um prazer entrar em contato com vocês para a gente falar um pouco mais sobre isso. Quem tiver qualquer dúvida ou necessidade de treinamento ou consultoria em relação a DevOps, por favor, sinta-se à vontade de entrar e, através do nosso site, buscar as informações necessárias. Nosso site está aí na tela para vocês. E, mais uma vez, muito obrigado a todos e até mais. Até o próximo webinar. Obrigado, até mais.